Se esse vídeo apareceu para você, muito provavelmente você é botafoguense e você conhece a história de fundação do Botafogo. Você provavelmente já ouviu que a nossa história começou numa aula de matemática, num bilhete que o Flávio Ramos mandou pro Emmanuel Sodré falando: ó, o Itamar montou um clube de futebol, vamos montar o nosso? Muito provavelmente também você já ouviu que o nome Botafogo foi uma sugestão da avó do Flávio Ramos, a dona Chiquitota. Mas será que essas são as únicas versões da nossa história? Será que a gente não tem mais ninguém contando algum fato diferente disso? Beleza, mas quem é esse maluco que tá na frente de uma câmera contando essa história pra você? Meu nome é Pedro Barcelos, eu sou jornalista de formação e eu estudo a história do Botafogo há mais de 20 anos. Minha relação com o clube é um pouco doentia, ao ponto de quando não tem jogo do Botafogo eu perder um tempo considerável em arquivo nacional, lendo sobre jogadores, campeonatos e tudo que tem relação com o Botafogo. E eu tô aqui para contar um pouco dessa história para vocês. As fontes dessa pesquisa foram o livro do Alceu Mendes de Oliveira Castro, que a partir de agora eu vou chamar só de Alceu. Esse livro é a pedra fundamental para todo mundo que se interessa pela história do Botafogo na primeira metade do século passado. O Alceu é reconhecido, com razão, como o maior pesquisador da história do Botafogo. Também usei de base o livro do Mário Filho, que, para quem não conhece, além de ser irmão do Nelson Rodrigues, é um dos principais responsáveis pela promoção do futebol no Brasil. Não é à toa que o Maracanã tem o nome dele. Além deles, também usei de base os boletins internos do Botafogo e jornais como O País, Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes, Revista O Cruzeiro e Jornal do Comércio. Eu vou falar nesse vídeo a história de fundação do Botafogo Futebol Clube. Eu não vou falar a história de fundação do Clube de Regatas do Botafogo. A história de fundação do Botafogo Futebol Clube, ela é muito complexa, e histórias complexas precisam ter explicações complexas. Quando a história é complexa e tem uma explicação muito simplória, geralmente é furada, desconfie. A história de fundação do Futebol Clube é tão complexa que em 1929 o Conselho Deliberativo do clube abriu um inquérito para investigar o que tinha acontecido. 25 anos depois ainda era um assunto que tinha brechas ainda, precisava ser investigado o que tinha acontecido. Os dois clubes, tanto o futebol quanto o Regatas, eles têm algumas similaridades. Além de estarem no mesmo bairro, óbvio, e terem o mesmo nome, e terem as mesmas cores, eles são formados basicamente por pessoas que são um pouco inquietas, ele tem uma rebeldia na sua essência, cada um com as suas características. O Botafogo Futebol Clube é formado basicamente por jovens de 14 e 15 anos, o que pode parecer um absurdo hoje, mas foi o que aconteceu. Já o Clube de Regatas, ele é formado por rebeldes já num sentido mais político. Tem a ver, por exemplo, muito com a revolta da Armada. O futebol ainda era um esporte impopular nessa época. O esporte da época, o esporte que tinha mais visibilidade em jornal, era o remo. Só que o remo, ele era um esporte que tinha uma barreira de entrada muito maior do que o futebol. Para você competir no remo, você tinha que treinar durante muito tempo e, óbvio, você tinha que ter um barco. O futebol é o contrário. O futebol você juntava uma bola de meia e 2 sapatos, você montava uma trave e você conseguia jogar. E a galera do remo tinha certo preconceito com o futebol. Eles acharam que era um esporte muito acrobático e não tinha tanta relevância. Tem um fato, por exemplo, pouco divulgado, que alguns fundadores do Botafogo Futebol Clube remaram no Regatas e foram até campeões. Isso aconteceu em 24 de outubro de 1909, quando Flávio Ramos, Álvaro Werneck e Lulu Rocha venceram a prova Sul-América embarcados na Salamina. Falando um pouco sobre o bairro de Botafogo nesse período, tinha um engenho de cana-de-açúcar muito grande na Gávea, e aqui em Botafogo era essa conexão entre o centro e esse engenho. Aqui em Botafogo tinham 2 estações de bonde, uma aqui onde está a Cobal hoje, e uma lá na praia de Botafogo, sendo parada para os burros dos bondes descansarem, se alimentarem e beberem água. Um fato muito maneiro que eu descobri nessa pesquisa, e que mesmo décadas depois de pesquisando no Botafogo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre. Esse fato aconteceu em fevereiro de 1903. Como você sabe, em fevereiro, no Rio de Janeiro, tem carnaval. O Jornal do Brasil publicou uma matéria sobre um bloco de carnaval chamado Colony Club, com a participação de alguns personagens dessa história, como os irmãos Sodré, o Emmanuel, o Lauro e o Benjamin, o Eurico Viveiros de Castro e o Augusto Paranhos Fontinelli. E por que isso é maneiro? Por que isso é um fato relevante? Primeiro que a gente pode entender que o embrião do Botafogo, da fundação do Botafogo Futebol Clube, é um bloco de carnaval. E o segundo fato maneiro dessa história é que mostra que esses fundadores já tinham uma relação antes do clube. Como a história de fundação, como eu já falei, é formada basicamente por amigos de rua aqui do bairro, aqui entra uma parte importante da pesquisa, que na verdade foi onde startou tudo, que foi a cartografia de onde esses caras moravam aqui no bairro. Para eu conseguir montar essa cartografia, eu peguei documento desses caras, desses sites que tem de árvore genealógica,
e o endereço mais próximo de 1904 possível. Os Werneck moravam na esquina da São Clemente com a 19 de fevereiro e o Eurico Viveiro de Castro morava na Rua Sorocaba. O Tutu morava na Voluntários da Pátria, o Basílio Viana na Rua da Matriz, o Carlos Bastos Neto morava na Visconde de Caravelas, o Flávio Ramos vivia aqui no Largo dos Leões e os Jaime também moravam aqui. A família Sodré morava na Conde de Irajá, assim como o Augusto Paranhos Fontinelli. E é muito maneiro saber que esses caras moravam numa distância de 300 metros um do outro, no máximo. Então isso mostra que de fato eles chamam a proximidade, uma ligação com o bairro de Botafogo. Se você viesse aqui no Largo dos Leões nesse período, nesse começo do século passado, muito provavelmente você ia encontrar esses caras, o Flávio Ramos, os Jaimes, os Wernecks, os Sodrés, jogando bola de gude aqui no Largo dos Leões. Eles fundaram o Clube Botafogo por conta dessa conexão que eles já tinham antes. Esse grupo de amigos que moravam aqui em Botafogo, eles se dividiam basicamente em 3 colégios. O Alfredo Gomes, na Rua das Laranjeiras, perto do Largo do Machado, onde hoje tem um prédio com uma galeria com loja embaixo. O Colégio Abílio, que em 1904 ficava na Praia de Botafogo, especificamente onde hoje tem o prédio da Coca-Cola. E o Pedro II, que na época se chamava Ginásio Nacional e ficava no centro da cidade. A distribuição da galera era a seguinte: no Alfredo Gomes estudavam o Emmanuel Sodré e o Flávio Ramos. No Colégio Abílio, o Álvaro Werneck, o Eurico e o Basílio Viana. No Pedro II, o Tutu, o Otávio Werneck, o Vicente Cardoso e o Jacques Raimundo. Falando agora um pouco sobre o Colégio Alfredo Gomes especificamente, quem morava em Laranjeiras tinha que subir a Rua das Laranjeiras. E quem morava aqui no Largo dos Leões tinha que descer para pegar o bonde na Marquês de Abrantes, que era o caso do Flávio Ramos e do Emmanuel Sodré. Quem morava em Laranjeiras passava na Rua Guanabara, atual Pedro Machado, onde tinham acabado de abrir um campo de futebol. E eles ficavam falando para o Emmanuel e para o Flávio que eles precisavam ir lá no campo. E o Flávio Ramos e o Emmanuel Sodré eram um pouco reticentes, falavam: ah, cara, não vou, não quero ir, o nosso bonde está na outra direção. Até que finalmente, um dia, eles conseguiram convencer o Flávio Ramos e o Emmanuel Sodré de ir assistir um jogo. Mário Filho conta que o Flávio Ramos e o Emmanuel Sodré não sentiram nada quando viram o time da camisa do Fluminense entrar em campo. Para Flávio Ramos e Emmanuel Sodré, o Fluminense era uma coisa, o futebol era outra. Compreenderam logo o futebol, mas não compreenderam o Fluminense. Segundo o Mário Filho, existia quase que uma questão existencial entre a galera do Largo dos Leões e a galera de Laranjeiras. Porque como o Fluminense era um clube formado por jogadores já adultos, esses caras acreditavam que para virar adulto eles precisavam jogar no Fluminense. E já para o Flávio Ramos e para o Emmanuel Sodré, não. Para eles virarem adultos, eles tinham que fundar o próprio clube. E essa diferença entre Botafogo e Fluminense se mantém durante todos os primeiros anos de fundação. Depois daquele jogo, quando eles pegaram o bonde para voltar aqui para o Largo dos Leões, tem uma passagem que foi publicada no jornal O País, que é do diálogo que eles tiveram durante esse trajeto. Flávio Ramos propôs: Emmanuel, vamos fundar um clube de futebol de origem puramente brasileira? E o Emmanuel respondeu: como? Só nós dois e os outros? E o Flávio respondeu: isso é o de menos, podemos contar com o Tutu, com o Vicente. Hoje mesmo eu falo com os Wernecks. Temos o Jacques, o Antônio, o Cooper e outros. O resto se arruma com o tempo. Porém, quando eles chegaram aqui no Largo dos Leões, quando eles reuniram a galera, eles descobriram que esses caras já conheciam futebol, não era uma novidade mais para eles. Já jogavam esse jogo no colégio. Descobriram também que o Eurico, o Álvaro e o Itamar já estavam montando um clube chamado Ideal, na Rua Norina. Otávio ficou a cargo de convencer o irmão Álvaro de que o Ideal não tinha futuro. E conseguiu. No dia seguinte aconteceu a tão famosa aula de matemática. A história de fundação do Botafogo Futebol Clube, que muito provavelmente você já ouviu, é de que o Flávio Ramos enviou um bilhete para o Emmanuel Sodré durante uma aula de álgebra do professor General Júlio Noronha no Colégio Alfredo Gomes. O bilhete dizia: o Itamar tem um clube de futebol na Rua Martins Ferreira. Vamos fundar outro no Largo dos Leões? Essa é a versão canônica, tida como oficial. Essa é a versão que o Emmanuel contou para o Boletim do Botafogo em abril de 1948. Mas essa não é a única versão dessa história. Na versão do Mário Filho, a primeira diferença é que a aula não era de álgebra e nem com o professor Júlio Noronha. Como ele publicou no Jornal dos Esportes em 1945, foi uma aula de aritmética do professor Alberto Vieira. Ao perceber que os dois alunos estavam estranhos, perguntou o que eles tinham. Os dois congelaram por um tempo, mas logo voltaram a abaixar a cabeça e escrever alguma coisa em um papel. Já no final da aula, Flávio fez um sinal para o Emmanuel e passou um bilhete escrito: Projeto de um Clube. O Emmanuel olhou para o Flávio e passou um outro papel, também escrito: Projeto de um Clube. Quando terminou a aula daquele dia, eles chegaram aqui no Lago dos Leões, encontraram o Eurico, que também topou. O Eurico estava no Ideal, como eu já falei, topou entrar no projeto de clube novo.
Eu também quero entrar para o clube de vocês. Só falta marcar a data de fundação. Que tal 12 de agosto? E o Flávio respondeu, ótimo, quanto mais depressa, melhor. E basicamente é assim que definiram a data de fundação do Botafogo. Definida a data, faltava definir o lugar. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo nesse lugar. O Botafogo foi fundado exatamente onde hoje tem esse bar aqui atrás de mim. Aqui ficava um casarão em ruínas. A avó do Flávio Ramos, a dona Chiquitota, ficou meio reticente de aceitar eles fundarem aqui o clube, porque estava realmente muito ruim essa casa. E tinha até um risco deles se machucarem, qualquer coisa parecida com isso. Mas o Flávio foi tão insistente que a avó dele acabou topando e aceitando que eles usassem isso aqui de fundação do Botafogo. Para economizar uma grana, o Alfredo Chaves, que tinha fundado um clube de pedestrianismo, deu para eles um talão desse antigo clube. Pedestrianismo, só para contextualizar, era um esporte... É uma corrida de rua, uma coisa muito parecida com marcha atlética que a gente tem hoje. Pedestrianismo vem de pedestre, só para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. No talão tinha escrito grande o nome do extinto clube, Eletro. Ficaram de riscar o nome quando decidissem por um novo nome, mas acabaram não chegando em um consenso na primeira reunião e mantiveram Eletro. Por isso que muita gente entende que o primeiro nome do Botafogo foi Eletroclube, é por conta disso. Não existe um consenso de quantas pessoas fundaram o Botafogo. Tem arquivos que falam que foram 8, tem arquivos que falam 9, tem arquivos que falam que foram muito mais que isso. Como a gente não tem a ata de fundação do Botafogo, essa ata se perdeu, é difícil precisar quantas pessoas de fato fundaram o Botafogo. Segundo o Jacques Raimundo, os fundadores foram ele, Flávio Ramos, Emmanuel Sodré, Álvaro e Otávio Werneck, Tutu e Vicente Cardoso. O jornal O País inclui o Antônio Barroso nessa conta. O jornal também destaca que muita gente se inclui nessa lista, mas que, segundo a deliberação da sessão constituinte, os fundadores são só esses. Como o Jacques Raimundo foi o primeiro secretário do Botafogo e foi quem redigiu a ata, eu particularmente prefiro ficar com a versão dele. A diretoria eleita nessa primeira reunião, segundo a versão do Alceu, era essa daqui. O presidente era o Flávio Ramos, o vice-presidente era o Otávio Werneck, o secretário era o Jacques Raimundo e o tesoureiro era o Álvaro Werneck. Porém, segundo o Mário Filho, no Jornal dos Esportes de 45, a gente tem uma pequena diferença aqui dessa primeira diretoria. Segundo o Mário Filho, a diretoria ficou como o Flávio Ramos sendo o presidente, o vice o Emmanuel Sodré, o secretário o Jacques Raimundo, o tesoureiro o Álvaro Werneck e o diretor de esporte, ou o capitão da época, o Otávio Werneck. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar de um cara da nossa história que tem pouco holofote, mas que é um cara muito importante, que é justamente o Jacques Raimundo. Nas minhas pesquisas eu descobri uma parada que eu acho muito foda e que tem muita pouca informação falando sobre isso. O Jacques Raimundo, que é esse cara que redigiu a nossa primeira ata, que foi o nosso primeiro secretário, décadas depois ele virou um linguista muito foda, ao ponto de fazer um estudo sobre a influência da África na língua portuguesa. Esse trabalho dele é tão relevante que eu encontrei um material da USP recente que usa ele de referência. Então, porra, o nosso primeiro secretário ser um cara que estuda a influência africana no idioma português é uma parada muito maneira. Como eu já falei, essa ata de fundação se perdeu, a gente não tem o registro dela. Ao ponto de, em 28 de agosto de 1929, o Conselho Deliberativo do clube abriu um inquérito para investigar o que tinha acontecido. Esse inquérito foi aberto porque tinha uma incongruência. Tinha sócio que tinha uma numeração inferior à numeração de fundadores. Nomes de Eurico, Basílio, Augusto e Carlos Bastos tinham matrículas em 1905 com números inferiores aos nomes de algum dos fundadores, o que deixa a lista dos fundadores ainda mais confusa. O Itamar, que era esse cara do Ideal, ele defende que o Botafogo, na verdade, é a fusão do Ideal com o Eletroclube. Ele defende, por exemplo, que a data de fundação do Botafogo não é 12 de agosto. Ele defende que a data de fundação do Botafogo é a data da segunda reunião, quando ficou estipulado, por exemplo, o nome Botafogo. Na versão canônica, o nome Botafogo foi sugerido pela dona Chiquitota, que era a avó do Flávio. Porém, o jornal O País, por exemplo, defende que a sugestão do nome Botafogo foi do Alfredo Guedes de Mello, que viria a ser o nosso segundo presidente, eleito nessa segunda reunião, em 18 de setembro. Ou seja, até a data de fundação do Botafogo e a sugestão do nome, a gente não tem um consenso sobre isso. Tem versões diferentes sobre esses dois fatos. Sobre o uniforme, o Jacques contou para o Alceu que eles não tiveram muita dificuldade para acertar que seria um uniforme listrado preto e branco. Isso tinha sido sugestão do Itamar, que ele tinha ido para a Itália e tinha visto o uniforme do Juventus e tinha gostado. Vale aqui um parêntese interessante que
Essa camisa listrada também era o uniforme do Ideal, que mostra um pouco que a versão do Itamar do Botafogo ser a fusão do Eletro com o Ideal não é tão absurda assim. O escudo ficou a cargo do Basílio Viana, que é um escudo em formato suíço com as iniciais BFC entrelaçadas, né? E muita gente acha que o nosso primeiro escudo era branco e preto, mas na verdade era prata e preto. A bandeira do Botafogo ficou a cargo da família Jaime, que era basicamente a nossa camisa, só que na horizontal com o escudo centralizado. A partir dessa segunda reunião, em 18 de setembro, a diretoria eleita ficou a seguinte: o presidente era o Alfredo Guedes de Mello, o vice, o Itamar Tavares, o secretário, o Mário Figueiredo, e o tesoureiro, o Alfredo Chaves. Essa diretoria é unânime em todas as fontes que eu pesquisei. No dia 2 de outubro de 1904, aconteceu nosso primeiro jogo, que foi contra o Atlético, no campo deles. A gente perdeu de 3-0 esse jogo. O campo do Atlético, que ficava na Tijuca, na esquina da Campos Sales com a Doc Lobo. E uma coisa interessante dessa partida é que o Botafogo jogou todo de branco, porque os uniformes ainda não estavam prontos. Os uniformes listrados só ficariam prontos em 1906. Portanto, fica aqui uma informação relevante para quem acha que a importância da camisa branca do Botafogo começou só em 2024. Desse jogo, a única exceção do uniforme inteiramente branco foram as meias cor de abóbora do Flávio Ramos. Nesse início do Botafogo, a gente usava de campo exatamente aqui no Largo dos Leões. E, pô, isso aqui é uma praça pública e dá para imaginar que tem alguns problemas, né? Além do campo ser totalmente irregular, eles usavam essas palmeiras imperiais de trave, o que claramente tem uma diferença de tamanho para uma trave de futebol. E tinha um problema que, como eu já falei, aqui na Cobal ficava a estação de bonde e aqui tinha um certo movimento. Então era até perigoso jogar bola aqui, porque a bola ia pra rua toda hora. Então, por criança correndo na rua, tinha o perigo de alguém ser atropelado por um bonde. E tinha uma questão óbvia do Botafogo, como os jogadores eram esses moleques de 14, 15 anos, a gente tinha certos problemas. Por exemplo, tudo que a gente arrecadava com mensalidade servia basicamente para comprar bola que se perdia no mato, que eles isolavam, ou para pagar a janela quebrada das casas aqui do Largo dos Leões. Segundo a versão do Alceu, a mudança de campo aqui do Largo dos Leões, a saída do Largo dos Leões, se deu principalmente depois que o Raul Maranhão acertou um chute na claraboia dos Figueiredo e quebrou a claraboia. Isso virou um problema porque a claraboia era muito mais cara que uma janela. Então, a partir disso, ficou meio que consenso de que o Largo dos Leões não servia mais pra gente usar de campo. O chute do Raul Maranhão é tão famoso que o Mário Filho até deu um nome pra isso, que ele chamava de chute a Maranhão, que era um chute que, segundo o Mário Filho, tinha capacidade de rodar o mundo inteiro de tão forte que era. Claramente, o Raul Maranhão não era lá os melhores jogadores que o Rio de Janeiro já viu. E ele é um jogador icônico nesse começo de futebol no Rio de Janeiro, porque ele mudava muito de clube. Justamente porque não era um cara muito estável, vamos chamar assim. Para resolver esse problema do campo, essa mudança de campo, o Botafogo contou muito com a ajuda do Barão de Werneck, que era o pai do Álvaro e do Otávio Werneck. Ele conseguiu um campo na Conde de Irajá, que coincidentemente ficava colado na casa do Lauro Sodré. Foi governador do Pará, foi senador da República, que tomou um tiro aqui na Rua da Passagem durante a Revolta da Vacina. Ele era o pai do Emmanuel, do Lauro e do Mimi Sodré. E claro que para contar essa história do nosso segundo campo, eu vou contar ela do lugar que ela aconteceu, que não fica a 30 metros de distância. O campo aqui da Conde de Irajá também estava longe de estar em perfeitas condições. Além de ser um campo bem irregular também, ele tinha uma característica que é... Esse terreno era usado pelas lavadoras de roupa antes. Então ele era completamente escorregadio, a ponto do Mário Filho chamar o campo aqui da Conde de Irajá de Campo do Sabão. As janelas da casa dos Sodrés, que ficava exatamente colado no campo, também eram sempre quebradas. Mas falam que o Lauro Sodré não ligava muito para isso. Uma parada curiosa desse campo é que ele não tinha estrutura nenhuma, nem vestiária para os caras se trocarem. Eles se trocavam na casa do Duca, que era um amigo deles, que era pintor de parede, que morava aqui na Visconde de Silva. E tem uma parada curiosa que eles iam andando aqui da Visconde de Silva até o campo, e isso chamava muita atenção dos moradores de bairro. Tem até relatos de que eles faziam esse trajeto até o campo levando um estandarte, que pode ser um pouco da herança desse bloco de carnaval que eu falei lá no começo. Em 1905, teve uma dissidência do Clube de Regatas Botafogo. Aconteceu uma eleição lá que o almirante Antônio de Oliveira Castro ganhou, e os perdedores não aceitaram muito bem, não lidaram muito bem com isso. Eu vou aprofundar isso quando eu falar no vídeo do Regatas. Mas por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque esses dissidentes do Clube de Regatas de Botafogo acabaram indo para o Botafogo Futebol Clube. Isso foi importante por dois motivos. Primeiro, porque teve
uma entrada massiva de adultos no futebol clube. Isso traz um amadurecimento para a instituição Botafogo. A partir dali, sim, que a gente consegue ter uma estrutura melhor, mais bem definida. Além disso, isso é importante porque é a primeira união entre os dois clubes. Coisa que viria a se concretizar de fato na década de 40 com a fusão. Mas desde 1905 a gente já tem esse laço entre os dois clubes. Desses dissidentes do Clube de Regatas Botafogo, eu vou destacar a entrada do Joaquim Antônio de Souza Ribeiro, que viria a se tornar nosso presidente do Botafogo Futebol Clube pouquíssimo tempo depois, com o apoio tanto do Flávio Ramos quanto do Alfredo Chaves. 21 de maio de 1905 é uma data muito importante, tanto para o Botafogo como para o futebol do Rio de Janeiro como um todo. Aconteceram 2 eventos nesse dia que a gente pode falar que mudaram as coisas ali para frente. Às 13 horas aconteceu a primeira reunião para a formação da Liga de Futebol do Rio de Janeiro. E às 16 horas, aqui na Conde de Irajá, aconteceu o jogo entre Botafogo e Petropolitano. Essa primeira reunião da Liga, o Botafogo foi representado pelo Ismael Maia e pelo Miguel Galvão. E pouquíssimo tempo depois, um mês depois, a Liga já estava formada. O jogo do Petropolitano é importante porque aconteceu a nossa primeira vitória. O gol foi marcado, óbvio, pelo Flávio Ramos, que é o personagem principal dessa história de fundação, e é o nosso primeiro craque. Tem uma matéria no Jornal do Brasil bem completa sobre esse jogo, a resenha está lá inteira. Se você se interessar por isso, fica aqui uma sugestão. Para ter uma ideia da bagunça que era o Botafogo nesse começo, a primeira ata de reunião que a gente tem, ela é de julho de 1905, ou seja, quase um ano depois da fundação. Na Assembleia de 1º de julho, a gente tem algumas definições importantes, como, por exemplo, a aprovação definitiva do uniforme, que foi desenhado pelo arquiteto Adolfo Morales de los Rios e que foi confeccionado na Inglaterra. Além da definição do uniforme, a gente também tem a eleição, de fato, do Souza Ribeiro, que eu citei anteriormente. Ainda nesse meio de ano de 1905, aconteceram algumas coisas importantes. Uma delas é a fundação do Carioca Futebol Clube, que a gente pode falar que é o clube filhote do Botafogo, como eles chamavam na época. Basicamente é uma categoria de base que a gente tem hoje. Dali, por exemplo, saiu o Mimi Sodré. Da fundação do Carioca, a gente pode destacar tanto a presença do Eurico Ribeiro de Castro, quanto a do Lauro Sodré Filho. Nesses meses de 1905, aconteceu uma partida que eu considero o maior intercolegial de todos os tempos. Foi um jogo entre o Colégio Abílio e o Colégio Alfredo Gomes. Por que é o maior de todos os tempos? Porque você contou com a participação de fundadores do Botafogo, pessoas que viriam a fundar o futebol no Flamengo e jogadores do Fluminense. O árbitro da partida foi o Otávio Werneck. Esse jogo terminou 1-1 com 2 gols botafoguenses. Um gol do Flávio Ramos e um gol do Eurico Ribeiro de Castro. Não era tão incomum ter jogos entre colégios na época, mas eu acho que esse é o mais interessante de todos. Como eu já falei, o campo aqui da Conde de Irajá ele tinha vários problemas. Nesse período do ano, a gente também tentou alugar um campo novo na rua Maitá 52. Esse campo pertencia à igreja, especificamente à Associação Nossa Senhora Auxiliadora. A gente acertou tudo, acertou o valor do aluguel, só que na hora que a gente foi jogar lá, as freiras também tinham alugado um campo do lado para um português que tinha uma porrada de burro. E ninguém conseguia tirar os burros de lá. Conclusão, a gente acabou desistindo de alugar o campo e continuou na Conde de Irajá. Em 1906, a gente tem a realização do primeiro Campeonato Carioca. Nos primeiros quadros participaram Atlético, Bangu, Botafogo, Cricket, Fluminense e Paysandu. Além desse campeonato de primeiro quadros, a gente também teve a realização do campeonato de segundo quadro, que a gente pode entender como se fossem os reservas desses clubes. O Botafogo não fez uma boa campanha no campeonato dos primeiros quadros, mas a gente foi campeão no segundo quadro. Como esse campeonato do segundo quadro terminou antes do campeonato do primeiro quadro, a gente pode entender que o Botafogo é oficialmente o primeiro campeão carioca. Nesse time, vale a gente destacar a presença do Emmanuel, do Tutu, do Eurico e dos irmãos Delamare. E do Paulino de Souza, o primeiro negro que foi campeão de futebol na história do Brasil. Mas essa não foi a primeira conquista do Botafogo. Em 4 de agosto, a gente foi para São Paulo, venceu uma seleção paulista e trouxe para casa o troféu Hélio Ruth. Esse caneco está em General Severino até hoje. Foi um campeonato organizado para homenagear o secretário de Estado americano. Em 1906 também, a gente finalmente consegue alugar um campo novo, que ficava na Real Grandeza 11, onde hoje tem um condomínio grande ali chamado Jardim Montevidéu. Só que como era de praxe, esse campo também tinha problemas. Ele não tinha dimensão para ter uma partida oficial nele. Ou seja, a gente não ia conseguir disputar o Campeonato Carioca jogando ali. O que o Botafogo fez então? A gente fez um acordo com o Fluminense
onde a gente realizava nossos jogos no campo deles. Metade da renda dos jogos ficava com o Fluminense e metade ficava com o Botafogo. Esse campo na Real Grandeza não durou muito. Logo depois a gente arrendou um campo novo na Voluntários da Pátria, só que para variar esse campo também tinha problema. Ele era bem desnivelado e ele tinha palmeiras imperiais nele que a gente precisou derrubar. Então a reforma do campo impossibilitou que a gente jogasse o campeonato de 1907 nele. Ou seja, a gente continuou usando o campo do Fluminense também para jogar o Campeonato Carioca de 1907. A Liga sofreu algumas alterações em 1907. A mais marcante delas é a saída do Bangu e do Cricket. Eles se desfiliaram, ou seja, uma liga que tinha 6 clubes passou a ter só 4. O Atlético mudou de nome, passou a se chamar Internacional. No campeonato de segundos quadros, a gente teve a inclusão do Riachuelo e do América. Logo depois da definição dos clubes, a Liga começou a fazer algumas cagadas. A primeira delas foi, no regulamento da competição, proibir a inscrição de homens de cor nos quadros. Essa medida gerou uma reclamação veemente do Alfredo Chaves, que era o nosso único benemérito na época. Ele entendeu essa postura da Liga como antidemocrática. A segunda cagada da Liga aconteceu em 16 de julho, numa partida entre Botafogo e Riachuelo. O juiz da partida simplesmente não apareceu no campo de jogo e a Liga deu os pontos da partida para o Riachuelo. Por mais que o Botafogo tentasse recorrer a essa decisão da Liga, não teve sucesso, foi uma medida completamente arbitrária da Liga. Na reunião de 23 de agosto, já na Voluntários da Pátria, mas não onde ficava o campo, no endereço 209, o Botafogo fez uma assembleia e resolveu que ia ter que ganhar o campeonato de 1907, custasse o que custasse. Isso não podia ficar barato para a Liga. Dito e feito. No dia 22 de setembro, acontece o que, para minha interpretação, é a primeira grande vitória do Botafogo, numa partida contra o Fluminense e uma virada histórica de 4-2, com 3 gols do Flávio Ramos, que acabou com a partida. O primeiro tempo terminou empatado, 1-1. O Fluminense abriu um gol de vantagem logo no começo do segundo tempo, mas o Flávio Ramos estava endiabrado e virou o jogo pra gente. Nosso time foi o Álvaro Werneck, o Raul Rodrigues e o Otávio Werneck, Norma Taliba e Lulu Rocha, que era irmão do Carlito Rocha, Rolando Delamário, Flávio Ramos, Canto, Gilbert Jaime, que fez o nosso outro gol, e o Emmanuel Sodré. Mais uma vez, se você tem interesse sobre essa partida específica, tem uma resenha no JB que também é muito completa. E tem um destaque muito maneiro sobre a participação da nossa torcida nesse jogo. Então, vale a pena você entrar na hemeroteca, no Arquivo Nacional e ler sobre essa partida. Vou abrir aqui um parêntese para falar um pouco sobre a formação tática desse período. Até a regra de impedimento mudar, em 1925, a formação tática do futebol que todo mundo usava era 2-3-5. Essa formação tática clássica do futebol só ia perder hegemonia na década de 30, quando o Chapman mudou o esquema do Arsenal porque ficou popularizado como WM. Se você, assim como eu, se interessa pela história tática do futebol, vou te recomendar um livro chamado Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Como todo livro sobre futebol que se preza, ele fala muito do Botafogo e é uma baita recomendação para você. A reta final do campeonato de 1907 não terminou bem. A Liga estava fazendo constantes cagadas ao nível do Internacional, que era o saco de pancada de todo mundo, não comparecer para o jogo contra o Botafogo, ou seja, WO. O campeonato terminou empatado, Botafogo e Fluminense com a mesma quantidade de pontos. O Botafogo sugeriu para a Liga que houvesse um jogo de desempate e que o campeão fosse resolvido dentro de campo. O Fluminense não gostou dessa ideia, se recusou a jogar e argumentou que, por ter mais saldo de gols, eles eram os campeões cariocas. Só que esse critério de desempate não tinha no regulamento. Então o Botafogo continua argumentando que o campeonato tinha que ser resolvido dentro de campo. O Campeonato Carioca de 1907 só vai terminar quase 90 anos depois, em 1996, quando a Liga se juntou e resolveu pela divisão do título entre Botafogo e Fluminense. Disso a gente tem 2 fatos importantes. Primeiro é que, dentro de campo, o Botafogo até hoje é o único tetracampeão carioca. O Fluminense ganhou no escritório de advocacia. E o segundo ponto é a mudança do hino. A gente não é mais campeão desde 1910, a gente é campeão desde 1907. Em 1908, finalmente, a gente ia estrear no campo da Voluntários da Pátria. Essa história eu vou contar em um outro vídeo que vai ser especificamente sobre esse período da Voluntários da Pátria, que é um período muito maneiro da nossa história, que tem a maior goleada de todos os tempos do futebol brasileiro, que é o jogo contra o Mangueira. Tem o campeonato de 1910, que é onde a gente
a gente pega o apelido de O Glorioso, e tem o campeonato de 1911, que para mim é um dos campeonatos mais icônicos da história do futebol carioca. Para fechar esse vídeo, eu quero trazer uma última curiosidade, que é uma parada muito pessoal minha. Durante a pesquisa para saber onde que os fundadores do clube moravam de fato, eu descobri que o Emmanuel Sodré viveu os últimos anos de vida dele justamente nessa casa aqui, na Rua das Palmeiras 62. E por que isso é maneiro? Porque durante anos da minha vida eu frequentei essa casa, foi o lugar onde eu fiz ensino médio. E eu não fazia ideia de que tinha sido residência de um personagem tão central da história do Botafogo como o Emmanuel Sodré. A minha intenção com esse vídeo é mostrar a ligação do Botafogo, do clube, com o bairro. Começou com uma brincadeira de colégio, de crianças. Esse clube cresceu e virou uma coisa muito maior do que qualquer fundador tinha sonhado. A história que eu tinha para contar nesse vídeo é essa. Tentei fazer um vídeo muito explicativo, muito didático, que trouxesse diferentes versões dessa história. Como é uma história que tem muita pouca documentação, a gente só tem os relatos de quem participou dela, é normal que cada pessoa puxe um pouco a sardinha para o seu lado. Então eu tentei trazer os diferentes pontos de vista para você escolher qual que você acha que faz mais sentido, qual que cabe mais para nossa história. Se você me acompanhou até aqui, cara, muito obrigado. Se você curtir, compartilhar e comentar, vai ajudar pra caramba o projeto. Mas, cara, se não quiser fazer nada disso, só de ter chegado até aqui já foi muito foda. Obrigado e até uma próxima.